Sejam todos muito bem-vindos ao Profadcast, o podcast onde você vai aprender tudo sobre investimentos. E aqui a gente discute as principais estratégias para você começar a investir. Eu me chamo Matheus Cobb, sou investidor Profad e hoje estou aqui com o nosso especialista em produtividade financeira, Renan Diego. Show de bola, sejam todos muito bem-vindos. Bom demais estar aqui. Hoje fazer aí um tema meio que polêmico, né? Mas a gente vai entender um pouquinho mais. E um dos motivos pelos quais eu comecei a fazer o que eu faço, hein? Olha Ensinar aí. a galera a investir, né, Renan? É. Show de bola. E já adiantando para vocês, o tema do nosso podcast de hoje é analisando uma previdência privada na prática. Renan, a galera tem muita dúvida, a galera não sabe, não faz ideia. A galera só chega lá, faz um plano de previdência e nem sabe analisar para ver se é boa ou não. E a gente vai desmistificar isso aqui tudo hoje. É isso aí. E inclusive aqui, ó, a gente tá com uma aqui na mão já, né? Uma previdência aqui pra gente fazer essa análise. Análise no sentido de você entender um pouco como que funciona uma previdência e tudo mais. E o mais legal, né, quando a gente fala de previdência privada, pra galera que não entende o que é previdência privada ainda, porque eu não sabia o que era. Quando eu comecei a investir em previdência privada, eu imaginava que minha vida estava garantida, que meu futuro estava garantido, e não é bem assim. Então, basicamente, previdência privada é um fundo de investimento destinado para a tua aposentadoria, tá? É a mesma coisa do INSS, só que o INSS é uma previdência pública. Sim. E aqui é uma previdência privada, que não depende do governo. Então, o fundamento é o mesmo, né? Para que eu preciso? Para ter uma aposentadoria melhor. Entendi. Mas muitas vezes, principalmente nos grandes bancos, as previdências privadas são ruins para um cliente normal, né? Não são todas que são ruins, né? Você tem dos grandes bancos a maioria que você falou, mas tem também algumas boas, né? Isso, para quem tem mais dinheiro, tem mais, né, ali, aqueles clientes mais seletos e tal, tem previdências legais, né? Eu vou falar onde que eu acho que é legal se você quiser ir para a área de previdência, onde você pode investir, mais ao longo do nosso episódio, mas aquela pessoa, se você é aquela pessoa que tem previdência lá dos grandes bancos, que bota lá 50, 100 reais, grande chance da tua previdência tá uma porcaria. Mas eu não vou falar porque eu não tô vendo. Então eu vou te ensinar a analisar pra você olhar a tua previdência e depois você comenta pra gente, tá bom? Inclusive, essa que a gente tá na mão aqui hoje, como ele falou, a gente já vai deixar aí pra você fazer o download e acompanhar também, se você tá assistindo. Então é interessante. Se você tá ouvindo, também tem essa opção, tá? Vai ter o link e você vai poder fazer o download também, beleza? Então, Renan, eu trouxe aqui justamente um documento que é uma lâmina de uma previdência privada. E inclusive, até de uma aluna, né, que você analisou. Antes da gente começar, explica pra galera o que é esse documento, o que é essa lâmina e por que é importante a galera saber analisar isso. Bem, primeira coisa, quando você tem um investimento em previdência privada, você precisa ver a lâmina dela. O que é a lâmina? É esse documento aqui, ó, que vai estar aqui na descrição, como o Matheus falou. É legal você baixar para ir acompanhando a gente, tá bom? Seja você ouvindo no Spotify, seja você assistindo aqui no nosso canal do YouTube Profadcast. Mas não é o extrato da tua previdência. Muita gente confunde, sabe? Sim. Acha que é o extrato, que o quanto que eu tenho lá. De dinheiro, né? E não, a lâmina basicamente são informações sobre o fundo, quem é o gestor, onde que investe, qual foi o índice, se bateu ou não o índice de referência que ele está buscando. Então, a lâmina da previdência privada é um documento onde eu consigo analisar e ver se faz sentido ou não eu analisar, entrar naquela previdência privada. Então, normalmente, nos nossos alunos, a gente analisa a previdência que ele já tem. Mas o ideal é você analisar a lâmina da previdência que você quer ter antes de entrar. Faz todo sentido. Entendeu? Porque isso aqui não é sobre o teu resultado. É sobre o resultado da própria previdência privada. Então, dá para ver, inclusive, ver o histórico desde quando ela foi criada, qual é o rendimento dela mês a mês, ano a ano. Então isso tudo vai dando uma clareza pra gente, até pra você olhar pra Previdência e falar assim, cara, tudo que eles estão investindo aí, eu já sei investir, né? Se você é um investidor Profad, já sabe investir em algumas coisas e tal. Então assim, basicamente é isso que você vai conseguir analisar. Então a primeira coisa que você tem que fazer é pedir pro teu gerente, se você já tem uma previdência privada, ou ir direto no teu aplicativo, a lâmina da tua previdência privada. E aqui entra um ponto importante, Matheus. Fala aí, conta aí. Cara, quando a gente fala isso pros nossos alunos, eles voltam falando que os gerentes não querem dar a lâmina. Mas não querem, só que eles são obrigados, não são? Na minha cabeça são. Sim, isso é um documento público que qualquer pessoa pode ter acesso. Só que muitos ficam enrolando. Por quê? Primeira coisa, quando alguém chega e fala assim, me passa a lâmina da minha previdência privada que você falou para eu investir. Primeiro, ele já fica assim, caramba,
Não é qualquer um. Esse cara sabe alguma coisa, hein? Deve ser um investidor Profad que tá acabando com a gente aqui. A gente tem, ó, os investidores Deve Profad... ser alguém que ouviu o podcast, o Profadcast. Cara, os gerentes do banco, eles têm medo do investidor Profad. A gente bota terror neles. O gerente que é bom, ele se dá bem. Mas o gerente que é ruim, que é a maioria... Eu não tô falando de gerente ruim no sentido da pessoa, e sim do plano de desenvolvimento de um gerente dentro de um banco grande. A gente não que tá é um falando gerente de pessoa. de relacionamento. Ele só quer te empurrar produto. E não um gerente que quer levar a melhor experiência dos investimentos para você. Então, quando você aprende isso, que é um investidor Profad que a gente ensina, ele discute, não de igual para igual com o gerente, mas acima. Ele sabe mais do que o gerente. E tem muitos que às vezes nem sabem de que documento é esse, do que se trata esse documento. Né? E aí eles falam, me dá um tempinho que tem que ver com o especialista, tem que ver não sei o que e tal. Tá bom, aí fica enrolando. Então, se acontecer isso com vocês que estão aí ouvindo ou assistindo, eu vou te dar uma dica master que vale R$1 milhão, tá? Que é a seguinte, você vai falar assim pra ele, olha, eu entendo que você não quer me passar essa lâmina da Previdência, mas é um direito meu. Então, eu vou te dar um prazo até amanhã. Se você não enviar para o meu e-mail essa lâmina da Previdência, eu vou ligar para o Banco Central. E eu vou falar que o gerente fulano de tal, você olha no crachá dele e fala, o gerente fulano de tal, do banco tal, agência tal, não tá se negando a me entregar o que é direito meu. Cara, quando você fala isso, Banco Central, acabou. Ouvidoria do Banco Central, cara, eles se tremem todo. Então, aí, rapidinho vai achar. Que está, não, senta aí, toma um cafezinho, já, pum, tá aqui. Então, isso daí é importante pra gente começar. Tá? Espero que você não tenha dificuldade, mas se tiver, a gente precisa ir pra esse viés também. Então, ficou claro aí. Lâmina não é o seu extrato, e sim é um documento em que informa tudo sobre a sua previdência, no que ele está investindo, como a Renan falou, índice de referência e tudo mais. Renan, e logo aqui no início dessa lâmina, eu vejo ali escrito taxa de administração 0,25% ao ano. Você considera uma boa taxa de administração para uma previdência privada? Show de bola. Só pra gente entender, né? Você que já deve ter baixado aí a lâmina, pega a tua lâmina pra gente ir acompanhando, você entender um pouquinho. Porque a gente vai entrar agora nas informações gerais, que é o primeiro tópico ali de uma lâmina da Previdência. Cabeçalho, né? Logo no início ali, né? Informações gerais. Aí ali você tem o início do plano, quando foi o início desse plano de previdência, o índice de referência, que é basicamente o benchmark, ou seja, o que ele quer buscar de resultado dentro dessa previdência. Nesse caso aqui está o CDI mais 2,5%. Aí a taxa de administração, que a gente vai falar daqui a pouquinho, como o Matheus falou, de 0,25% ao ano. Taxa de carregamento, que aqui não possui, então é 0. O que é taxa de carregamento, para vocês saberem? É aquela taxa que toda vez que eu vou colocar aporte, ou seja, eu vou investir, eu tenho que pagar uma taxa. Então, algumas previdências têm. Caramba, então eu vou investir, ainda vão descontar? Sim. Nesse caso aqui não, que não tem, né? Tá, que não possui, então você pode fazer aporte que não vai ter nenhuma taxa. E aplicações, né, que tá ali D+1, ou seja, você coloca hoje, amanhã tá na tua conta lá da tua previdência, se você quiser ir aplicando. Depois aqui do lado a gente tem as características do perfil, né, que fala um pouquinho sobre quem é o perfil desejado para ter essa previdência privada. Depois fala do cenários do mercado. Depois palavras do gestor, que é um pouco do como que o gestor está pensando em relação ao mercado. Depois tem o histórico de rentabilidade, ou seja, ali, ó, desde o início do fundo ali, que foi 2000... Na verdade, não desde o início, né? Que o início foi 2008, mas aqui, pelo menos os últimos 5 anos, né? 2018 até 2022, tem lá mês a mês qual foi a rentabilidade dessa previdência privada. Aí embaixo tem os indicadores financeiros versus essa previdência privada. Isso aqui é o que mais interessa a gente, vocês vão entender por quê. Depois do lado direito ali a gente tem o percentual do retorno do perfil em relação aos indicadores. Depois tem a composição da carteira por estratégia. Então assim, onde que essa previdência está investindo meu dinheiro, né? E de todos os cotistas dessa previdência. Depois a evolução do patrimônio. E depois enquadramento aos limites. Tá? Então isso aqui é um overview de todos os pontos que tem uma previdência privada. Algumas previdências, algumas lâminas têm algo a mais, outras têm algo a menos, mas basicamente esses são os principais. E aí voltando, né? Taxa de administração. O que é taxa de administração quando a gente fala de previdência privada? Taxa de administração é aquela taxa que é descontada da tua rentabilidade. Todos os meses ou às vezes todo ano. Nesse caso aqui, né, a gente tem aqui ao ano, de 0,25 ao ano. O que isso quer dizer? Se eu tiver uma rentabilidade, né, tiver lucrado 100 mil reais, 0,25% desses 100 mil vai ser para a administração, ou seja, para o gestor, para
para as pessoas que estão mexendo no teu dinheiro. Porque uma previdência privada nada mais é do que você deixar o teu dinheiro com um grupo de pessoas profissionais que vão fazer o gerenciamento do teu dinheiro. Tá? Então, taxa de administração é isso. Tomem muito cuidado porque existem taxas de administração que vão pegar todo o teu rendimento. Caraca. Eu vi muitas previdências que era de renda fixa quando a taxa Selic estava em 2%, em que ela tinha um resultado zerado ou às vezes até negativo. Mas como você está investindo em renda fixa? Porque a taxa de administração era de 2%. A taxa Selic estava 2%. Então ela recebia 0,5% e era ridículo. Então tem que tomar cuidado. Então qual que é uma taxa que eu falo assim, que seja ok para você que quer ir para uma previdência privada? Cara, uma taxa abaixo de 1,5%. 2% se for uma previdência que traz uma performance muito grande. Mas 1,5% para baixo é o ideal. Tá? Nesse caso aqui ela está bem interessante em relação à taxa de administração, porque ela está de 0,25 ao ano. Então, maravilha. Plim plim, pontinho positivo aí, pelo menos nesse primeiro tópico que você explicou. Massa. Depois vem uma parte que você falou aí também, aqui da lâmina, que analisa o histórico de rentabilidade. Como é que você avaliaria isso em relação às taxas do mercado e de uma pessoa que sabe investir? Legal. Primeiro, quando você olha esse histórico aqui, você vê lá, tem de janeiro até dezembro e no final tem uma coluna lá de ano, né, que é a taxa, né, a rentabilidade anual. Olhando só esses números, sem comparar com nada, eu não consigo saber se é bom ou se é ruim. Por exemplo, tá lá, 2018, no ano 7,93%, 2019, 10,25%, 2020, 4,4%, 2021, menos 0,14%, e agora, né, 2022, até junho, que é a informação que a gente tem, 2,76%. O que eu tenho que fazer toda vez que eu pego esse histórico? É eu saber, cara, em 2018, quanto foi a nossa taxa básica de juros? Pelo menos a básica de juros, né? Que é a Selic, mas nesse caso a gente compara com o CDI, que é bem parecido. Então vamos dizer, eu não lembro de cabeça, né, 2018, mas se a taxa CDI lá em 2018 foi de, sei lá, 8%, e aqui a rentabilidade dela foi de 7,93, quer dizer que ela ficou abaixo da taxa básica de juros, né? Do índice, vamos dizer assim. Por exemplo, o que fica muito claro é 2021, ela teve uma performance negativa, menos 0,14. Aí não tem nem o que comparar, porque a nossa taxa básica de juros ela não é negativa. Entendi. Então aqui, de fato, tá perdendo dinheiro, principalmente no ano de 2021. Perdeu dinheiro. Você pode pensar, pô, mas não foi pandemia, né? Sim, pode ter influenciado. A gente vai ver no que esse fundo investe, mas se tiver parte em ações e tudo mais, pode ter tido esse tipo de influência sim. Mas é estar antenado, porque o dinheiro que a gente quer de previdência, de longo prazo, a gente quer evitar ao máximo que esteja corroendo. Né? Show de bola. Então, pra galera entender, só olhando para isso daí, você já consegue ter uma ideia do que comparar, não são apenas números, né? Porque aí ele mostrou até mês a mês e depois mostrou lá no final quanto que ela rendeu a cada ano. E aí com isso você já consegue ter essa ideia de, caraca, rendeu menos que a taxa básica de juros. E sabendo que uma pessoa que sabe investir, que está no Tesouro Selic, conseguiria uma rentabilidade maior, talvez. Exato. E isso aqui já considerando que está descontando a taxa de administração, né? Então ainda tem esse ponto aí. Que aí não informa se está desconsiderando ou não. Né? Normalmente esse resultado aqui já é líquido, né? Então, entendi. Provavelmente já deve ter descontado aqui essa taxa de 0,25. Legal. Depois da rentabilidade, tem uma parte também aqui que analisa indicadores financeiros versus perfil. Você falou lá no início. Como é que você avalia essa parte e será que tá uma rentabilidade boa? Então, aqui que é o filé mignon, que eu falo para vocês. Aqui ele já me dá qual é o comparativo, ou seja, aqui ele compara. Quando aparece ali perfil, quer dizer, é essa previdência aqui, a performance que eles tiveram. Aí do lado tem o CDI, que é muito parecido com a taxa básica de juros, que é a Selic, que é utilizado como benchmark. O que é benchmark? Basicamente é como se fosse a referência. Uhum. Então a gente tem sempre que bater aquela referência. A gente tem que ter sempre rentabilidades acima do benchmark. Porque aí eu vou estar sempre melhor do que a minha referência. Tá? Show. Então, só pra galera de casa entender, a gente tá numa parte aqui e até mesmo quem tá ouvindo e quem não tá conseguindo ver essa lâmina, uma tabela em que
na coluna da esquerda você tem os últimos 5 anos, que são 60 meses, 48 meses, 36, 24, 12 e no mês. E ao lado nas colunas, você tem perfil, CDI, IPCA, poupança e índice de referência. Então, foi isso que o Renan falou aí. E aí, Renan, voltando lá na pergunta, né? Como é que você avalia essa parte, esse filé mignon aí que você disse aí? Perfeito. Então aqui, ó, se a gente for ver, esse aqui é o filé mignon porque é o que vai te comparar. E lembrando que rentabilidade passada não tem garantia de rentabilidade futura, né? Mas uma coisa é certa, cá entre nós, se o fundo não consegue performar melhor do que essa taxa básica de juros ou o nosso índice de referência, benchmark, nos últimos anos, quais são as chances dele performar melhor agora? Não tem, né? Então, assim, é um indicativo, sim. A mesma coisa é mais fácil a gente pensar assim, performou super bem, e agora pode ser que ela não performe tanto por causa do cenário econômico, de um monte de coisa, do que um fundo que já não vem performando bem. Entendi. Porque é muito difícil ele performar bem agora, do nada, só porque a gente começou a analisar. Então esse é um ponto de observação para a gente estar ligado aqui. Então se a gente for ver ali, ó, nos últimos 60 meses, se a gente comparar, nos últimos 5 anos, comparando essa previdência com o CDI, com o IPCA e a poupança, a gente tem aqui, ó, essa previdência teve uma rentabilidade nos últimos 60 meses de 34,16, enquanto a gente tem um CDI de 32,71, um IPCA, que é a nossa taxa de inflação, 33,60 e uma poupança de 22,35. Então, se eu olhar nos últimos 60 meses, essa previdência privada teve uma performance melhor do que o índice de referência. Né? Do que o CDI, né? Olhando esses indicadores, na verdade. O CDI e o IPCA. E a poupança nem se fala, né? Porque a poupança é pra dar coceira mesmo. Pra você ver. E aí, mas se a gente olha aqui, ó, nos últimos 24 meses, vai ter 24,09 da Previdência, 23,60 do CDI, 27,98 do IPCA e a poupança 16,12. Então, nos últimos 48 meses, você pode ver, ó, o IPCA, que é a inflação, teve 27,98% de rentabilidade. Enquanto que a Previdência teve 24,09%. Então aqui a gente perdeu o poder de compra do nosso dinheiro nessa Previdência. Porque ela não conseguiu bater a inflação. Então aqui não necessariamente eu vou estar negativo, mas o meu poder de compra vai estar se desvalorizando. Então quando a gente fala de previdência privada, previdência, ou até tua própria carteira de investimento, mas com foco em previdência, né, que seria a tua aposentadoria, jamais você tem que ficar abaixo do IPCA. Porque o foco para longo prazo é você bater a inflação, para manter o poder de compra do teu ativo e ainda ganhar mais do que aquilo. Não quer dizer que vai ficar negativo lá na Previdência, né? O dinheiro vai render, a pessoa vai ver, só que ela não vai entender essa parte. Que as coisas ficaram caras e o dinheiro dela que rendeu ali não supriu as coisas que ficaram caras aqui, né? Exato. Então isso é Previdência. Aí beleza, olhando lá agora pro 36 meses atrás. A gente tem a Previdência com 12,10%, o CDI de 16,25% e o IPCA de 23,81% versus uma poupança de 11,07%. Então, você pode ver, conforme está diminuindo o tempo, a performance do fundo tem diminuído. Exato. Então, quanto menos tempo, menor está a performance. E aqui, ó, em 36 meses, a gente também perdeu para a inflação. E 24 de também. Lavada. E para o CDI também. E olhando aqui para 24 meses, que teve uma performance de 7,47, a gente teve um CDI de 11,12 e um IPCA de 21,23. Então também, nos últimos 24 meses, totalizando ali, um resultado bem abaixo do CDI e da inflação. E nos últimos 12 meses, ele teve um rendimento de 1,32. Ridículo. Caraca. Ridículo. Nesse caso, essa previdência, a poupança rendeu até mais aí nos últimos 12 meses, né? A poupança rendeu 5,75, enquanto que essa previdência teve 1,32. Se a gente olhar para o CDI, foi um CDI de 8,66 e uma inflação de IPCA de 11,89. Então, olhando aqui para os últimos 12 meses, cara, você tá só perdendo o poder de compra do teu dinheiro. Então, tá me cheirando que não tá legal. Não entendi porque o fundo começou bem, né? Se eu olhar lá o histórico dos últimos 60 meses, ele começou super bem, mas agora vem perdendo performance. Talvez o gestor perdeu um pouco a mão, trocou alguma coisa, não sei. Mas não tá conseguindo performar bem. Ou até mesmo não acompanhou o mercado, né? O fundo não acompanhou o mercado, porque o mercado ele vai mudando.
Isso aí, se o fundo não acompanhar, vai acabar uma hora que ele não vai conseguir realmente bater. E se você for ver, ó, aqui, nesse mês, esse mês ele teve 0,36 negativo. 0,36 negativo. Então aqui, não é que o seu dinheiro está sendo desvalorizado por causa da inflação. Tá perdendo mesmo. Tá perdendo, tá saindo dinheiro de Aí lá. tá, você colocou 1.000, tá menos do que 1.000. É. Exemplo prático, né? E aqui, ó, o CDI de 1,01% ao mês. O IPCA de 0,67%. E a poupança de 0,65%. Então, olhando isso aqui, já não me agrada eu continuar com os investimentos nele, porque ele não tá conseguindo performar melhor. Entendi. E quando o teu gerente ou quem vai te vender uma previdência privada, lá todo engomadinho, de terno e gravata, ele vai te mostrar o que é relevante pra ele. Ele vai falar assim, ó, ô, seu Matheus, dá uma olhadinha aqui, ó. Nos 60 o meses. resultado aqui nos últimos 60 meses. Ó, 5 anos que ganhou do CDI, ganhou do IPCA e ganhou da poupança. Tá de lavada. Só vai falar isso. Deve ser, opa, então tá bom. Mas ele não olha tudo histórico. Fato. Isso aí, então, ó, já fica pra você, galera. A análise já começou há muito tempo e esse é um dado muito importante. Então, por isso que a gente fez questão de bater ponto a ponto ali, comparando cada índice com cada ano, para você saber fazer essa leitura. E quando você olhar para a tua previdência, você olhar para isso também, caramba, o Renan falou disso aqui. E a gente foi analisando ano a ano e não cair só no geral ali do gerente. Legal. E também, Renan, tem uma parte que ela mostra a composição dessa carteira, ou seja, dessa previdência privada, né? Primeiro, eu acho que seria legal, né? Eu acho que o nome tá até carteira aí, não tá, Renan? Composição da carteira, não é? Da composição por estratégia. Por estratégia, né? Mas é como se fosse uma carteira. Explica pra galera primeiro o que é carteira e no que ela investe aí. Show. Carteira de investimento é onde você vai colocar o teu dinheiro por um objetivo. Então, por exemplo, aqui o objetivo é a aposentadoria. Então tá bom, onde eu vou colocar cada parte do meu dinheiro? Vou colocar um pouco no tesouro, vou botar um pouco ali, um pouco aqui, um pouco em ações, um pouco naquilo outro. Então isso é uma carteira de investimento, é onde você faz a distribuição do teu capital para fazer os investimentos. Então aqui o que ele está falando é que ele tem... Isso aqui é importante também, por quê? Essa previdência que a gente está analisando é uma previdência de nível de investidor, perfil de investidor moderado. Tem muito perfil aqui que eu vejo, quando a gente vai analisar carteira de investimento de previdência privada, que é conservadora, que só investe em títulos públicos. O que isso quer dizer? Títulos públicos você mesmo pode ir lá investir. A diferença é que você não vai pagar uma taxa de administração. O lucro vai ser todo para você. Então isso é uma coisa importante você atentar. Mas vamos lá, vamos ver onde é que ele investe, já que ele é uma carteira de perfil moderado. Eu vou até ler lá em cima que está escrito ali, ó, característica do perfil. Tá lá, ó, perfil tal, busca o equilíbrio entre retorno e nível moderado de risco em seus investimentos. Quem tem um perfil moderado está preparado a aceitar um certo nível de risco em seus investimentos, buscando um pouco mais de retorno, sem abrir mão da segurança. Esse perfil possui uma carteira bem diversificada com aplicações relevantes em multimercados, nos mercados de ações e investimentos no exterior. Então aqui ele dá um resumo lá em cima e aqui ele detalha, né, como é que está essa pizza aí de distribuição do dinheiro. Então você pode ver ali, ó, 20,55% está em títulos públicos atrelados à inflação, que são o Tesouro IPCA+, que não tem mistério nenhum para você investir nele. Tá? A gente ensina, inclusive, na prática, lá no nosso treinamento, como é que tem você investe tutorial com aqui foco. no YouTube. Também, tá aí pra galera assistir. Depois, 8,56% títulos públicos Selic, ou seja, Tesouro Selic. Tá? Engraçado, né, Renan? Depois, lá do lado direito, o cinza, tem lá 28,25% crédito privado. Isso é renda fixa privada, CDB, LCI, LCA, às vezes CRA, CRI, debênture. Entendi. Então, isso são os créditos privados, que também a gente ensina para os nossos alunos, né? Então, até aqui daria para ele investir perfeitamente. Depois, tem uma parte ali, ó, de 5,35% em investimentos no exterior. Aqui ele não detalha quais são os tipos, mas se você for investir na Bolsa Americana, em stocks, REITs, ETFs, a gente também ensina as pessoas e fica muito tranquilo dela investir. Tá? Então é isso que ele coloca também. Tem aqui 10,74% em ações, né, ações brasileiras, e 26,55% multimercados. Multimercados já é uma estratégia mais avançada, que você vai em países emergentes, vai em outros lugares para investir, investe em moeda, investe em um monte de coisa. Então assim, eu sempre falo assim, você pagar uma taxa de administração para algo que você não sabe, você não quer se desenvolver naquilo, faz total sentido. Multimercado é um deles.
Agora, todos os outros que eu vi até aqui, você consegue fazer investimento. E sem precisar ser um especialista. Para investir em multimercado, você já precisa ter um pouco mais de conhecimento. Mas os outros, tá super de boa. Então, basicamente, a estratégia deles é essa. É uma estratégia para perfil de investidor moderado, onde tem multimercado, ações, investimento no exterior, títulos públicos Selic, títulos públicos inflação e crédito privado. Entendi. E olhando aqui, isso tudo que você falou que ensina e tudo mais, se eu for pegar, você já até falou disso, da rentabilidade, nos últimos 12 meses ficou em 1,32%, nos últimos 24 ficou em 7,47%, esse perfil, com essa carteira aí que você acabou de falar, e até nos últimos 36 meses, dá o que é isso? Os últimos 3 anos, né? 12,10%. Normalmente o investidor Profad, aprendendo ele mesmo a investir, acho que você tem esse dado, o investidor Profad que fez o seu treinamento, começou a investir, quanto em média no ano que ele consegue ali, a carteira dele, ele mesmo investindo, criando a própria carteira de investimento dele? Então, vai variar muito do perfil de investidor dele, mas a gente sempre ajuda os nossos alunos, já nos primeiros 6 meses ele tem uma performance de pelo menos 1% ao mês, que vai dar ali em torno de 12%, 12 e pouquinho ao ano. Isso no primeiro semestre, né, que ele começa a investir, porque ele vai pegando um pouco mais de confiança. Os nossos alunos lá do Clube dos Milionários, que é a galera que já está investindo ali há pelo menos, né, mais de 6 meses, 1 ano pra frente, eles estão tendo uma performance, por exemplo, a carteira do Clube dos Milionários no último ano foi de 22%. Caraca. 22%. Se você olhar aqui, ó, bateu todos os indicadores do ano. Entendi. Dobrou. Mais que dobrou a inflação. Então aqui a gente consegue se proteger, porque a gente tem estratégias de todos os tipos, desde tesouro direto, renda fixa. É diversificada também. Né? Ações, fundos imobiliários, enfim, a gente tem tudo isso, investimentos no exterior. Quando você entende, você sabe escolher os melhores ativos e aproveita para surfar a onda. E qual que é a vantagem? Isso aqui eu não digo que o gestor é ruim. Pelo contrário, é um profissional. Só que é muito difícil você fazer muitas movimentações com muita grana de outras pessoas. Porque a todo momento pode ter gente aqui querendo vender. Ah, eu quero me desfazer, quero meu dinheiro de volta, quero meu dinheiro de volta. E ele precisa saber rebolar muito bem aqui para saber manusear esse dinheiro. Quando você tá com o teu próprio dinheiro, você pode tirar, botar em outro lugar, vai rápido, não precisa de muitas decisões. Então essa é uma vantagem de você aprender a investir. Agora, Renan, você tá falando para eu aprender a investir e eu criar minha própria previdência privada? Olha, né, a galera que já conhece um pouco da minha história, eu entrei numa previdência privada de um grande banco, achando que meu futuro estava garantido, e quando eu fui ver, muitas vezes estava perdendo para a inflação, como foi o caso dessa daqui. Entendi. Eu fiquei super pé da vida, e eu tirei o dinheiro todo de lá. Perdi uma grana, porque tinha taxa de saída, né? E aqui nem tá falando se tem taxa de saída ou não. Mas taxa de saída é você quando uma resgata. outra taxa também? Que é... Você tem de carregamento, tem a administração e tem de saída também. Algumas não tem, outras tem, né? Essa minha tinha. E aí eu paguei, na época, cara, acho que quase uns 10 mil reais. 5 ali, depois mais 5 na hora de fazer o imposto de renda. E eu fiquei super frustrado. E aí eu decidi aprender a investir para ter meu próprio plano de aposentadoria. E assim foi. Hoje eu aprendi, né? Eu ensino meus alunos. Mas se você não quer... Ah, não, eu não quero aprender essa parada e tal. Quero deixar na previdência mesmo. Beleza. Dá para você fazer uma portabilidade se você já tem uma previdência privada. Entendi. Portabilidade igual do celular. Sabe? Você tá lá em uma, aí você vai na outra e fala, quero portabilidade. Aí ela, tá, pronto, resolvido. Então, você vai pegar, você vai em algum lugar que tem uma previdência melhor do que essa, vai falar, eu quero fazer uma portabilidade. Onde eu recomendo que são lugares legais para você ter previdência privada? Cara, empresas que são muito boas nisso. Tem lá a Sul América, tem previdências legais. Tem a Bom Geral, também tem previdências legais. Tem a Icatu, também tem previdências privadas legais. E lá, para quem é cliente da XP, abre conta na XP, tem lá uma área só de previdências privadas, onde todas essas que eu falei estão lá dentro também. Então você tem como ver, além dessas outras, que aí você vai analisar o histórico. Quais foram as melhores? E aí você vai lá dentro do teu objetivo, perfil de investidor, e você pode fazer essa portabilidade ou começar, né, numa previdência privada. Massa. Importante lembrar que a gente não tem vínculo nenhum com essas. Nenhuma dessas, só ajudar. Ajudar e didaticamente te mostrar, pelo conhecimento que o Renan já tem do mercado, né? A gente sempre fala aqui das melhores e mais práticas, né, Renan? Show de bola. E a gente já tá chegando no final e pra gente
caminhando para esse final, Renan, qual a sua avaliação no geral dessa lâmina? Você considera uma lâmina boa, ruim? Porque aqui a gente já falou da taxa de administração, a gente falou também de taxa de carregamento, do índice de referência, do histórico dela, dos indicadores financeiros, no que ela investe. Então já dá para a galera pegar uma lâmina da sua previdência e ela mesma analisar de acordo com isso. Mas olhando para essa daí, qual é a sua opinião? Massa. Então, olhando para cá, o que a gente percebe? Que o início do fundo, ou não no início, né, mas nos 5 anos atrás, ela estava performando bem, né? Ela estava tendo uma estratégia boa. E depois ela veio caindo. Entendi. Então, nesse momento eu não entraria nessa previdência. Porque os números que estão mostrando aqui não estão legais. Hoje, com o que está aqui, se você bota só numa renda fixa, você já tem ali 1% ao mês. Entendi. Entendeu? Então, aqui não seria interessante a gente entrar agora. Vários títulos do Tesouro, ou até mesmo CDBs, de longo prazo, atrelado ao IPCA, que está aí pagando IPCA mais 8%, IPCA mais 7%, IPCA mais 6%. Enquanto que aqui, ó, no último mês está 0,36%. Então, eu, particularmente, nesse fundo aqui, nessa previdência privada, eu tô fora. Show. Muito bom. Então, já fica aí a dica. Falando igual o Shark de prática. Tô fora. Legal, agora eu lembrei disso mesmo. Tô fora. Pode ir lá. Mas legal, Renan. Pra gente fechar, se uma pessoa aprender a investir, se ela mesmo quiser montar um plano de aposentadoria para ela, que tipo de investimento que ela poderia escolher? Porque aqui a gente falou de uma previdência privada, que é um tipo de um plano de aposentadoria, mas se uma pessoa que quer aprender a investir, quer até mesmo, se não tiver uma taxa de saída lá, né, igual você pagou, poder tirar o dinheiro e começar a investir, que tipo de investimento ela já poderia começar? Os melhores investimentos para ela montar um plano de aposentadoria ou uma previdência, né, um plano de previdência para ela, sem dúvida nenhuma, começando ali, né, no Tesouro IPCA+, que você vai ter uma taxa atrelada ao IPCA e uma taxa acima dela. Então, você sempre vai ter a inflação mais uma bonificação, né? Vamos pensar assim. Até uma que a bonificação é bom, né? Mas, por exemplo, Tesouro IPCA+, 6%. Quer dizer que vai me pagar a inflação, seja ela 10%, 5%, 8%, não importa quanto ela vai estar. E mais esses 6%. Então, sempre vou ter um ganho real de 6%. Se eu ver uma previdência, um CDB, né? IPCA mais 8%, como tinha, né, semana passada aí em alguns bancos digitais. Tinha 8,5%. IPCA mais 8,5%. Então, assim, eu tenho 8,5% de ganho real acima da inflação. Fora a inflação. Então, se a inflação tá 10, eu vou ter 18,5%. Só que a gente entende que a inflação não é um ganho real. Então, eu vou ter 8 mais 8 de ganho real. Já é ótimo, né, Renan? É ótimo. Então, assim, é um bom início, tá? Tudo que for atrelado ao IPCA, né, Tesouro Direto, mais especificamente Tesouro Selic, ou alguns CDBs que esteja atrelado ao IPCA, né, a longo prazo também é legal. Outro, fundos de investimento imobiliário, né? Famosos FIs. Os FIs, eles te dão uma renda mensal que você vai pegar, você não vai ter tua independência financeira agora, então você vai reinvestir. Você vai comprando mais cotas, virando aquela bola de neve. E sem contar que no longo prazo, o índice do IFIX ele tende a crescer sempre, né? Que é o índice da bolsa dos fundos imobiliários, ou seja, ele tem o sobe e desce, mas no longo prazo ele sempre sobe. Entendi. Sempre as pessoas que começam a investir antes, elas estão ganhando mais dinheiro. Depois dos fundos imobiliários, outro para compor a carteira são as ações brasileiras. Só que não são qualquer ações. São as ações que pagam bons dividendos. Aquelas ações mais maduras, mais consolidadas, que estão gerando bastante lucro, né? E principalmente setores perenes. O que são setores perenes? Aqueles setores onde, cara, faça sol, faça chuva, as pessoas vão usar. Por exemplo, energia elétrica. Faça sol, faça chuva, vai ter crise, Covid e tal, tu precisa ter luz. Saneamento básico. Precisa. Bancos. Precisa. Seguradoras. Também. Então aqui a gente já tem alguns para você. Telecomunicações também. É outro muito bom. Verdade, verdade. Então assim, aqui, cara, vai continuar pagando boleto. Então tudo aquilo que você tiver que pagar boleto, independente do momento que você tá, são setores perentes. Aí você vai ver qual é a melhor ação daquele setor, que paga bons dividendos, show. E aí, se você quer focar mais, dependendo... Isso é o início, né? Vamos dizer assim, pessoa que começa a investir. Tesouro IPCA, FIs e ações. Isso, você vai diversificar por ali, mas, né, hoje eu já construo a minha aposentadoria em dólar também. Olha aí que massa, hein? Então é legal, dependendo do quanto de dinheiro você está tendo, já começar a colocar com foco
né, na bolsa americana. Foco na tua aposentadoria, porque o dólar, né, hoje tá 5 vezes maior do que o real. Você tem teu dinheiro protegido numa das maiores economias do mundo, a moeda mais forte do mundo, e ainda as empresas mais bem consolidadas do mundo. Variação também, né, Renan? Variação cambial, você ganha na valorização do ativo e na distribuição de dividendos. Então, assim, é lindo você conseguir construir uma carteira com, vamos dizer, renda fixa atrelada ao IPCA, FIs, ações brasileiras e empresas americanas. Show de bola. Muito bom, Renan. Cara, a gente já tá chegando no final desse podcast. E como é que alguém consegue falar contigo, te mandar uma mensagem, Renan? Fala aí. Ó, meu telefone... Bem, vocês conseguem me encontrar lá nas redes sociais, né? Primeiro, já se inscreve aqui pro Fadcast, aqui no canal do YouTube, se você tá me vendo. Se você tá me ouvindo, né, no Spotify, já assina aí. Assina ou se inscreve, Matheus? Inscrever mesmo, tem como. Seguir. Segue aí no Spotify aí também. E se você ainda não tá no meu canal no YouTube, além do Profadcast, a gente tem o Produtividade Financeira, você consegue ver conteúdos bem relevantes lá também. E o meu Instagram é Renan Diego Oficial, tá bom? E muita gente me pergunta, ainda mais quando é lance de Previdência, Renan, eu tô com uma grana lá na Previdência e tudo mais e tal, eu queria uma consultoria. Como que funciona? Então, a gente tem 2 tipos de consultoria aqui na empresa. A consultoria Premium, que é comigo, que é a pessoa que já tem pelo menos 100 mil reais, pode estar investido, pode estar guardado, pode estar na Previdência, mas tem que ter pelo menos 100 mil reais para fazer comigo. Tem a consultoria VIP, que é com o Matheus, que é quem tem menos do que 100 mil reais, isso aí, né, para fazer essa diversificação. E tem também para quem não tá pronto, né? Porque é um ticket mais alto, fazer essas consultorias, porque é personalizado, né? Enfim. E a gente acompanha durante 2 meses, uma vez por semana. Mas para quem tá começando agora a vida, não, eu não quero algo personalizado, eu quero mais aprender mesmo. A gente tem o nosso grupo de acompanhamento, que é um treinamento online, que a gente faz acompanhamentos em grupo também, tá? Inclusive, aqui na descrição vai ter, né, o link para você fazer a tua... Não inscrição, né? Mas quando... Lista de espera. Tem uma lista de espera. Quando a gente for abrir as inscrições para esse grupo de acompanhamento, o nosso time vai avisar vocês. Fechado? E se você quiser consultoria ou algo nesse sentido, você pode procurar o link aqui embaixo também ou mandar um direct para mim lá no meu Instagram, Renan Diego Oficial. Show de bola, Renan. Então é isso, galera. Aproveita, compartilha esse podcast. Você que está assistindo pelo YouTube, você que está ouvindo pelo Spotify, compartilha também. Manda lá naqueles grupos de WhatsApp, porque eu sei que você que está ouvindo aí tem uma previdência privada. E você vai sair daqui hoje, você já, na verdade, já saiu aprendendo a analisar se a tua previdência privada é boa ou não. Beleza? Então é isso, galera. Até o nosso próximo episódio. Um grande abraço, muita produtividade financeira para você e bora evoluir!